Quero neste momento, meu irmão, minha irmã, ao iniciar o culto desta manhã ao nosso Deus, quero lhe convidar a ler comigo o texto sagrado que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus coloque em nossos corações, meus irmãos, esta porção de sua palavra. Amém. Meus irmãos, é com alegria que estamos nos encontrando nesta manhã para mais um momento de culto ao nosso Deus. Nós ainda estamos com culto ainda à distância, ainda por meio da internet, mesmo com o anúncio de uma liberação já pelas autoridades do nosso município, para que as igrejas abram suas portas para o culto presencial, mas mesmo assim nós ainda por um tempo ainda permaneceremos assim, até porque há algumas restrições ou várias restrições impostas pelas autoridades, não só municipais, mas também estaduais, e nós teremos que nos adequar a essas exigências impostas por esses governantes. Então temos algumas coisas que basicamente destacaríamos a questão da idade máxima para participar dos cultos e a idade mínima, não é? Então, crianças menores de 10 anos não poderão participar dos cultos. Adultos a partir dos 60 anos de idade também não são permitidos participar dos cultos no templo. Pessoas que tenham algum problema de saúde, tipo diabetes, problemas respiratórios, problemas de pulmão, que já tiveram câncer. Então também há algumas restrições para essas pessoas, são aconselhadas, orientadas também a não participarem dos cultos. A questão do número de pessoas permitidas nas reuniões, de apenas 30% da capacidade do santuário, o distanciamento, né, nos bancos, as pessoas não poderão ficar assim, menos de 1,5 metro de distância, no mínimo 1,5 metro de distância de uma pessoa para outra. Todas deverão usar necessariamente máscaras no rosto. E aí temos que colocar alguma coisa para um tipo de material, um produto que higienize os pés, os sapatos na entrada do templo, para que os irmãos, as pessoas que adentrarem ao templo, façam essa higienização nos pés e depois os enxuguem. Também álcool para que as pessoas tenham para higienizar as mãos e outras coisas mais assim desse tipo que não lembro agora, mas eu diria que são então várias as exigências impostas pelas autoridades.
de maneira que nós temos ainda que providenciar algumas coisas, e aí também ver quando voltaremos. Eu tenho observado que algumas igrejas da área metropolitana, do Grande Recife, elas não voltaram ainda, mesmo já tendo sido liberado já há algum tempo, alguns dias, pelas autoridades do Estado, do município, mas elas ainda permanecem, como nós, realizando os cultos por meio da internet e assim gravando em casa as participações dos irmãos, as pregações e tudo. E mesmo assim, nós observamos que também tem algumas já funcionando no nosso município, algumas acho que já estão voltando também a funcionar, mas há aquela questão também do distanciamento, não é permitido estar se abraçando, apertando mão, se beijando, essas coisas todas não serão permitidas. De maneira que a gente fica até meio receoso e até pensando se realmente vale a pena apressar essa volta. Mas o presidente da nossa associação, o pastor Abraão, convocou uma reunião com os pastores para acertarmos qual a data então que iremos voltar. Então teremos na próxima semana uma reunião com a liderança da nossa associação para acertar esse detalhe e ver qual o prazo então que as igrejas deverão voltar, as igrejas da nossa associação. E assim nós estaremos observando tudo isso aí, voltaremos com o máximo de segurança que pudermos, meus irmãos, porque entendemos o cuidado, as preocupações das autoridades, e nós também temos o nosso cuidado de não expor os irmãos a riscos de uma infecção com o vírus, que está aí presente, incomodando tanta gente, e que o que percebe-se é que ainda há um número muito alto de casos em nossa região. E aí, nessas condições, é preferível sempre ter mais cautela, mais cuidado, para a gente não correr risco e nem levar os irmãos a também correrem esses riscos. De maneira que nos resta, então, continuar orando e vamos ter esses encontros aí com com a liderança da nossa associação, para a gente acertar esse detalhe. Em breve iremos voltar a cultuar no culto presencial na casa do Senhor. Os irmãos permaneçam em oração, e enquanto não voltarmos, fiquem tranquilos, nós estamos nas mãos do Senhor, estamos guardados pelo Senhor, onde quer que estejamos, o nosso Deus está presente, está conosco, da maneira que estivermos cultuando, Ele aceitará o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que lhe prestarmos, porque, como disse o Senhor Jesus Cristo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo diz isso, então, respondendo à pergunta da mulher samaritana sobre em qual local seria o mais adequado para se adorar ao Senhor, se em Jerusalém ou se no Monte Gerizim. De maneira que Jesus vai responder dizendo que nem lugar nem outro, mas que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Então, é isso que nós estamos fazendo nesses últimos meses, adorando o nosso Deus, onde nos encontramos, e adorando em espírito, e o nosso Deus, que é espírito, se faz presente, ouve e aceita a nossa adoração, de acordo com aquilo que está no nosso íntimo e que nós estamos expressando em nossa adoração. Nós queremos lembrar os irmãos que no dia 17 próximo, nós completaremos mais um ano de existência como Igreja Evangélica Batista em Condado. A nossa igreja, então, foi fundada no dia 17 de julho de 1933. Então, esta semana estaremos aniversariando, dia 17. Mas nós comemoraremos nos dias 18 e 19, ou seja, no sábado e no domingo. Teremos um culto especial pelo YouTube, tanto no sábado como também no domingo. Então, vamos nos preparar para essa programação, para louvar o Senhor, agradecer ao Senhor
pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por, por fazermos parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui da cidade do Condado. Nós, neste momento, vamos orar ao nosso Deus e assim estaremos dando, ou daremos continuidade ao culto desta manhã, ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tens nos dispensado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de termos mais um encontro com os nossos irmãos através dessa programação na internet. Quero te agradecer pela vida de todos os irmãos. Quero te rogar, ó Deus bendito, que todos estejam bem, todos estejam em paz, todos se encontrem debaixo de tua proteção. Quero, ó Deus bendito, te rogar pelo culto desta manhã, por tudo que teremos nesta manhã, pelos louvores, pela mensagem, que em tudo o Senhor esteja nos abençoando e que tudo que façamos aqui seja para o engrandecimento do teu reino, seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, mas seja também para o nosso deleite espiritual, para o nosso conforto, para a nossa edificação, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado e te peço ainda, ó Deus bendito, continua nos abençoando nesses dias preparatórios para a volta aos cultos presenciais, Senhor. Toma o controle de todas as coisas, nos guia, nos orienta, nos ilumina no que temos para fazer, para que façamos tudo de acordo com a tua vontade, sob a tua orientação, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Vamos continuar, meus irmãos, louvando o Senhor, ouvindo os irmãos, e na sequência ouviremos ainda a mensagem da palavra de Deus através do pastor Gênesis Aureliano. O pastor Gênesis estará em seguida trazendo a mensagem do Senhor, e é uma alegria muito grande voltar a ouvir o pastor Gênesis também pregando a mensagem do Evangelho. Ele já estava participando dos cultos, louvando, cantando, mas hoje nós ouviremos ele também nos trazendo a mensagem do Evangelho. Então é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande ouvir o pastor Gênesis novamente, depois de tudo que ele passou, e Deus o curou, restaurou, e já lhe dá então a oportunidade também de pregar a mensagem do Evangelho. E nós então somos privilegiados por isto, por poder ouvir o pastor Gênesis, e também somos gratos ao Senhor porque Ele ouviu as nossas orações e assim operou a cura e a recuperação do seu servo. Então vamos continuar nesta manhã com a programação louvando ao Senhor. Que Deus esteja nos abençoando, meus irmãos.
pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E Deus, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Yeah. Glória. Santo, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém. Nós queremos compartilhar com você nesse dia um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, e eu quero convidá-los a lerem conosco esse texto que é muito importante para a nossa vida. Leiamos. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse dia, pela Tua palavra, por aquilo que de fato podemos aprender nesse texto, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa cada um de nós, se conosco. No nome de Jesus a Te oramos. Amém. Queridos, nesse texto nós vemos que houve de fato uma falta de compreensão da missão que Deus colocou na vida dos discípulos. No primeiro momento nós vemos o Senhor Jesus Cristo indo para Jerusalém com toda a firmeza. O texto vai dizer que ele estava manifestando um firme propósito de ir a Jerusalém. E nós já sabemos por qual razão Jesus ele estava com esse firme propósito no seu coração. Porque já se aproximava o momento dele ir à cruz. E era necessário que ele fosse à cruz, porque se não fosse assim, não poderia nós de hoje ou aquelas pessoas do passado, nenhum de nós que cremos no Senhor receber a salvação. Porque a salvação veio mediante o sacrifício de Cristo na cruz. E diz o texto que Jesus ele sofreu uma recusa por parte dos samaritanos, né? Ele estava ali em Cafarnaum, precisaria vir a Jerusalém, passaria pelo território dos samaritanos e deveria chegar a Jerusalém. E nós sabemos que desde o período em que os assírios tomaram o território do Reino do Norte, houve uma grande miscigenação, uma mistura de povos, né, dos povos vizinhos com aqueles das 10 tribos dos quais foi repartido. E diante dessa situação criou-se uma séria dissensão, um preconceito muito forte entre os judeus do Reino do Sul e os samaritanos do Reino do Norte. Então, diante dessa situação, Jesus passando ali pelo território deles, eles percebendo o aspecto, né, de judeus, de pessoas que iriam a Jerusalém, eles rejeitaram, porque desde que houve essa divisão por parte dos assírios que invadiu o Reino do Norte, e devido a essa miscigenação de povos, os judeus passaram a se considerar raça pura, e no caso os samaritanos eram considerados impuros. E começou a haver um preconceito entre aqueles povos. E sabemos que Jesus ele precisaria ir a Jerusalém. E devido ao seu aspecto, né, talvez na veste ou na fala dos seus discípulos, os samaritanos, desconfiando que eles poderiam ir a Jerusalém, eles resistiram e não proveram a pousada que assim eles precisavam. E é interessante a reação por parte de dois discípulos que são enfocados aqui, Tiago e João. Eles tinham uma orientação por Jesus Cristo que era que quando fossem recusados, eles deveriam bater o pó da sandália e partir para outra cidade. Mas eles, ignorando isso, resistindo a essa orientação de Jesus, eles proporam ao próprio Cristo que eles dissessem que descesse fogo do céu e que fosse aqueles samaritanos consumidos
pelo fogo que assim desceria. E aí é nesse momento que o Senhor Jesus Cristo ele vai chamar os seus discípulos a uma orientação, a aquilo que o texto vai chamar de espírito, quando Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois. Espírito não é minúsculo, no sentido de dizer da orientação, da intenção do que eles estavam fazendo, da missão, porque quando nós falamos no direito o espírito da lei, estamos falando da intenção da lei, do que a lei busca com o seu texto, com a sua intenção. Então, nesse caso aqui, quando Jesus disse, vocês não sabem, vós não sabeis de que espírito sois, está dizendo em outras palavras, vocês perderam o sentido da missão. E ele vai enfatizar mais ainda no versículo seguinte, o versículo 56, diz assim, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, eles estavam naquele momento querendo que aquelas pessoas morressem, por causa talvez de uma falta, que eles tinham cometido por rejeitar Jesus, mas Jesus ele não leva para esse extremo do qual eles levam. Eles queriam retaliar diante a negativa, diante da rejeição. E Jesus diz, não, o Filho do Homem, no qual o profeta Daniel usou essa expressão, Filho do Homem, Jesus fala dentro dessa mesma expressão, referindo-se a si mesmo, ele não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Nós vivemos num período que temos visto, inclusive evangélicos, se alegrando com a grande destruição que tem acontecido no meio dessa pandemia. Uns já dizem até que é o anjo de Deus. Eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus ela é muito clara em dizer que Deus não quer que nenhum se perca, nenhum pereça, mas que se arrependam. Nós sabemos que o que vem acontecendo no mundo, os males, as guerras, as tragédias, realmente em grande parte é consequência da ação do homem, mas existe no meio de todo esse caos muitos inocentes, muitas pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho. Sabemos que muitos são responsáveis pelos atos que aconteceram, mas sabemos que muitos também não têm nenhuma participação com isso. E mesmo que se tivessem e fossem culpados, a vontade de Deus não é que eles sejam destruídos. Pelo contrário, Deus quer que eles se arrependam, quer que eles sejam salvos. E aí o texto vai deixar muito claro que a nossa missão como servo de Deus não é torcer para quanto pior, melhor, como alguns têm feito. Muitos quando veem aparecer uma divisão, um escândalo, alguma coisa, um lucro que não foi declarado no meio dos evangélicos, saem espalhando as notícias dos escândalos, das coisas, se alegrando com essa pandemia que aí está, olha quanta gente tem morrido e tal. Existe muita gente inocente no meio de tudo isso, inclusive crianças que têm morrido. Então, Jesus ele vai perguntar aos discípulos, vocês não sabem, aliás, vai declarar aos discípulos, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, de qual espírito vocês são, de qual missão vocês são, de qual intenção vocês são ainda. Porque se vocês soubessem, vocês saberiam que eu não me alegro com a destruição dessas pessoas, mesmo que elas estejam erradas, mesmo que elas tenham cometido alguma coisa que seja falha diante de Deus. Que dirá os inocentes? Pelo contrário, Deus quer que essas pessoas ouçam a palavra, que essas pessoas se arrependam e que essas pessoas sejam salvas, não destruídas. Então, nós temos visto aí pessoas falando as coisas mais absurdas em nome de Deus, querendo a destruição das pessoas. Assim são os radicais em outros países, em outras religiões inclusive, que falam que a pessoa que não receber aquela religião deve morrer. E aí eu vi nesse período pessoas falando sobre pessoas que pularam no carnaval, pessoas que fizeram um tipo de manifestação contra as religiões no carnaval, inclusive contra o cristianismo principalmente, fazendo coisas vergonhosas, que agora a pandemia veio para matar esse pessoal. E as pessoas que não participaram de carnaval, e as pessoas que não têm nada a ver com isso, que também estão morrendo, inclusive inocentes, crianças também. Então, volto a dizer, mesmo que tivessem participado, não seria a vontade de Deus que eles fossem destruídos. No capítulo 13, nós vemos que houve uma torre que caiu em Jerusalém, a torre de Siloé, e matou 18 pessoas. E, inclusive, nesse momento,
muitos daqueles grandes religiosos da cidade ficaram se vangloriando, se considerando melhor porque aquilo lhe tinha atingido aquelas pessoas e não tinha atingido a si. E Jesus disse, olha, se vocês não se arrependerem, vai acontecer igual com vocês e será pior para vocês, porque o grande problema que Jesus quer mostrar aqui é que não é tanto o fato de morrer, né, o corpo físico padecer, mas é o fato de partir para a eternidade sem ter um encontro com Cristo, sem se arrepender. E é por isso que ele vai dizer para aquelas pessoas, se vocês não se arrependerem, vai acontecer igual ou pior para vocês, porque o problema maior não é morrer o corpo físico, é partir para a eternidade sem ter encontro com Cristo. E é justamente sobre isso que nós temos falado aqui, que o Brasil tem morrido nesse período de pandemia, dia após dia, um número muito alto, já alcançamos a mais de 1.000 pessoas por dia, né? E agora vem diminuindo, mas não tem cessado. Estados que estão diminuindo, estados que estão aumentando. Mas o que é que nós devemos fazer diante da palavra do Senhor? É, de certa forma, se compadecer com toda essa situação, não é se alegrar, não é ficar se regozijando, é o castigo de Deus. E as pessoas que estão partindo para a eternidade sem conhecer o Senhor? A Bíblia deixa muito clara, Jesus fala muito claramente aqui, que ele não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. A vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Então, precisamos realmente buscar fazer como fez, né, a missionária Sophia Miller, que está relatado no livro Voz que Ecoa nas Selvas. Ela é uma americana, vivendo a sua vida tranquila nos Estados Unidos, e ela lê a palavra de Deus, ela se deparou com um chamamento do Senhor, a grande comissão. E sabemos que muitas pessoas dizem, olha, eu tive um chamado de Deus. E ela fala de uma forma diferente. Quando alguém questionou sobre o seu chamado, ela disse, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Então, que ordem é essa que ela leu e obedeceu? É o chamado de Jesus a seguir o seu exemplo. Que assim como ele foi e pregou a palavra para que pessoas não fossem destruídas, mas que fossem salvas pelo Evangelho, que hoje nós também façamos a mesma coisa, né? Que nós possamos, a exemplo do que Cristo fez, aquilo que ele colocou como uma missão para o seu povo, um exemplo para cada um de nós, que nós desejemos a salvação das pessoas, que ao ser chamados nós prontamente nos apresentemos e busquemos levar a mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão padecendo sem conhecer o Senhor, possam assim ser salvas pelo Evangelho. Então, que os irmãos, né, ao ouvirem essas notícias, esses famosos profetas, né, do caos, aquela turma de quanto pior, melhor, que muitas vezes tem se alegrado, é o castigo de Deus, é o castigo de Deus. Não, não é o castigo de Deus. Muita gente inocente tem padecido sem que tenha feito qualquer coisa. Claro, diante de Deus não há nenhum justo sequer. De fato, nós somos seres humanos, pecadores, falhos. Mas, queridos, mesmo se fôssemos todos culpados, a vontade de Deus não seria que nós fôssemos destruídos, porque a vontade do Senhor Jesus Cristo, bem expressa aqui na palavra, é que todos sejam salvos, que as pessoas não sejam destruídas, que as almas dos homens não sejam destruídas, mas que sejamos salvos, que eles sejam salvos. Essa é a missão da igreja, levar a palavra do Evangelho, para que as pessoas não sejam destruídas, para que as pessoas sejam salvas. Essa é a nossa missão, deve ser o desejo latente no nosso coração. Esse é o espírito do qual nós somos, a missão de pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Que Deus abençoe a sua vida, que nós continuemos assim, orando para que o Senhor continue salvando, não somente na minha casa, na minha família, mas na sua família também, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém. Grande Deus, eterno Pai, quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de ouvir nesta manhã os teus servos louvando ao Senhor, mas também ouvir a mensagem transmitida pelo pastor Gênesis. Muito obrigado, ó Deus bendito, por sua vida, muito obrigado por tudo que o Senhor operou em sua vida e está ainda operando.
Quero te agradecer por sua recuperação, por sua saúde. Quero te agradecer por tê-lo novamente entre nós, louvando o teu nome, pregando a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Quero te rogar que a tua palavra, que a mensagem fique em nossos corações e que estejamos conscientes do que realmente o Senhor quer de nós, qual é realmente o Espírito que está em nossas vidas e que entendamos qual é o teu propósito aqui na terra, o que o Senhor veio fazer e que nós estejamos unidos em torno do teu ideal para as nossas vidas, Senhor, dando continuidade àquilo que o Senhor fez e da maneira que o Senhor fez. Ajuda-nos assim a seguir os teus ensinamentos e fazer a tua vontade e te agradar em tudo que façamos, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Tenham um bom dia e até a noite.